With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Bom, vamos lá. Meu nome é Paulo, né? E hoje eu vou passar de um relato aqui que aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos, acho que na faixa de 10 a 12 anos, tá? Eu moro aqui no interior de São Paulo, né? E hoje eu moro em Mogi Guaçu, mas na época eu morava em Mogi Mirim. São 2 cidades, uma do lado da outra, vamos dizer assim. E meu pai, a gente na época nunca teve condições de ter uma casa própria, então meu pai, a gente vive de aluguel, né? Então a gente estava sempre, às vezes o proprietário pedia casa, a gente tinha que mudar, né? E numa dessas vezes, meu pai mudou para uma casa, quem conhece ali a cidade de Mogi Mirim sabe, né? Perto de um seminário, né, que tem ali. E tinha uma rua que subia, e essa casa que ele alugou era a última rua, tá, da casa. E tinha um terreno do lado, não era um terreno baldio porque tinha cerca, mas era um terreno assim de, vamos dizer assim, acho que meio alqueire na época, né? E era um terreno grande, e tinha mangueira, a gente jogava bola ali, então a gente chamava aquilo ali de pasto, era um pasto, né? E se você atravessasse, você saía num outro bairro que tinha ali na cidade, né? Eu vou falar sobre essa casa. É lógico que a gente tem uma certa interpretação, vamos dizer dessa forma, mas fica aí para as pessoas entenderem como querem, né? Antes da gente mudar nessa casa, tinha a gente conhecia a pessoa que morava ali. Ele tinha uma loja no Mercadão da cidade e que vendia produtos de candomblé, de umbanda, enfim, essas coisas, né? Não sei o que seria assim, né? Mas ele tinha uma loja, essa loja era bem conhecida, né? E ele tinha acabado de sair dessa casa e como inquilino, e a gente entrou, né? E era uma casa boa, uma casa bem, vamos dizer assim, não era uma casa antiga, era uma casa até mais nova, né? Tudo. E meu pai, nessa época, eu acredito que ele trabalhava com vendas, essas coisas, e às vezes ele passava noites fora de casa, né? Então ficava eu, minha irmã, 2 anos mais nova que eu, tinha uns 12, ela devia ter uns 10, né? E um irmão que era praticamente um bebê, assim, bem pequeno mesmo, tinha uns 3, 4 anos e tal. E minha mãe. Eu não sei que dia que era, até porque eu falei, quando eu tinha uns 12 anos, isso é bem claro na minha mente, porém, eu não sei a data, não sei que dia da semana que era, né? Mas eu sei que a gente já tinha ido dormir.
provavelmente era meio começo da madrugada, vamos dizer dessa forma. E o que aconteceu é que a gente começou a ouvir um barulho no quintal, vamos dizer assim, dessa forma. A gente era a última casa, né? E como se fosse um cavalo que andava. E esse cavalo, você escutava o barulho do casco do cavalo, como se estivesse andando assim, praticamente dentro do terreno da gente, né? E era como se aquele casco de cavalo, né, ele batesse no chão e ele andasse para um lado e para o outro, bem na frente da casa, tá? Batia ali e aí eu falei para minha mãe, eu me lembro, mãe, nossa, o que esse cara tá fazendo com esse cavalo aí? Agora, na rua, né, nesse horário, madrugada e bem na frente do portão da gente, a gente não conseguia dormir, né? E aí a gente se levantou, e ela levantou, né? Colocou ali, né? Pra você ver como é que era antigamente, ela colocou o penhoar dela, né? Que é uma roupa que as mulheres usavam ali. E se vestiu e eu saí junto com ela. Quando a gente saiu, abriu o portão, não tinha, né? No linguajar assim, uma alma viva na rua. Não tinha. E era estranho, muito estranho. Não escutava nem barulho de vento, praticamente. E aí a gente entrou. E quando a gente entrou, que a gente voltou a dormir, começou de novo o barulho. E aí, acho que minha mãe, não sei se eu saí junto na época, isso não tá muito claro na minha mente, mas toda vez que saía, não tinha mais esse barulho. O barulho sumia. Não tinha cavalo, não tinha ninguém na rua, tinha zero. E aí a gente voltou, né? Então provavelmente rezamos, né, para que aquilo ali, e passou aquela noite, ficou marcado na nossa mente. E até hoje eu converso com minha mãe já é de idade, eu tenho hoje 49 anos, né, então olha o tempo que passou. Mas a história ela não se encerra assim, né, nunca mais a gente viu aquilo ali naquela casa, porém o tempo passou, e quando eu tinha uns 19, 20 anos, eu entrei para trabalhar numa empresa, né, e fiz amizade naquela empresa, como qualquer pessoa faz. E tinha um rapaz lá e... o nome dele eu não sei, mas a gente colocava muito apelido um no outro. E a gente colocou apelido, chamava ele de Loucura, né? Ele usava uns trajes assim meio de punk, de roqueiro, né? E eu costumo dizer que a gente conhecia ele, que ele jogava bola de coturno, pra você ter uma ideia, né? Ele usava aquelas roupas de metaleiro, enfim. Mas era uma pessoa muito gente boa, né? Muito tranquila. Era só o estilão dele, assim. Você olhava, você tinha até. E um dia a gente conversando sobre essas coisas, assim, e ele começou a falar sobre coisas que ele fazia na casa dele, tipo negócio de mexer o copo, de chamar a entidade, tudo. E a gente ouvindo aquela história ali no trabalho, não sei. Acho que a gente estava no horário de almoço, não sei. E ele contando tudo aquilo ali, né? E aí um dia ele falou, olha, cara, eu chamei o demônio lá, o Satanás, que eu queria saber, né, se ele existia, tudo. E a gente só escutando aquelas conversas dele ali, tudo. Aí falou, até que um dia eu tive uma resposta, né? E aí ele começou a falar que tinha um cavalo. Ele falou assim, olha, tinha um cavalo que todos os dias ia na janela do meu quarto e ficava andando de um lado pro outro. E a gente escutava o barulho do casco do cavalo, né? Mas não quando abria a janela não via nada. Quando ele falou isso aí realmente aquilo ali deu um negócio em mim, sabe? Tipo, acho que assim, eu meio que falei, quê? Já havia se passado ali o quê? Uns 8, 9 anos, né? Como eu falei, eu tinha 12 e eu não conhecia. Aí eu falei pra ele assim, ô Loucura, deixa eu perguntar pra você, aonde era essa casa, né? Aí ele falou e mostrou a casa, onde que era a casa dele, a sua localidade. Então, era assim, eu nunca conheci ele, quando a gente tinha mais ou menos a mesma idade, mas eu não conhecia ele. A gente morava no mesmo bairro e tinha uma rua, né, aquele pasto, ele tinha de um lado assim, uma cerca, se você atravessasse ele. Aí tinha um homem que tinha uma casa, né? E que plantava ali as coisas, tinha uma plantação de mandioca, tudo. Era um terreno também.
E depois a casa daquele homem tinha aí começava outra rua. Então era como se fosse, imagina um L, né? Então ele morava praticamente do mesmo lado do passo, só que do outro lado. E eu não conhecia ele, né? E na época. E depois de 8 anos, ele contou o mesmo relato, né? Que naquele mesmo local, onde eu morava, o que dividia a casa dele com a minha era só aquele pasto. E ele tinha ele via, não via, né? Ele escutava também essa coisa aí que ia ali fazer aquele barulho, né? A gente só viu uma vez só, ele falou que ele viu mais vezes, tudo. Mas essa história eu acho muito interessante por causa disso, né? Porque assim, eu nunca tinha contado pra ele a respeito disso, né? E ele relatou a mesma coisa e na mesma localidade, né? Hoje a gente acredita que tem alguma coisa a ver com o que era feito naquela casa, né? Devido ao seu antigo morador, né? E é algo que de vez em quando eu até pergunto, né, pra minha mãe, você lembra daquilo, né? Que aconteceu? E ela fala, eu lembro, né? Então assim, é uma coisa que tá muito claro, eu lembro como se fosse hoje, né? Não esqueci, ficou marcado aí na minha infância, tá bom? Esse aí foi o relato, que até hoje a gente não sabe o que era, né? Mas que foi visto por mim e por esse rapaz. Você tem uma nova mensagem. Olá, pessoal do Relatos do Além. Eu prefiro não me identificar, mas para proteger as pessoas que estarão envolvidas nesse relato. Como eu falei para os Zoucas, eu já tentei gravar esse relato umas 4 vezes, mas coisas aconteceram. Tive que fazer uma viagem de última hora, e aí eu falei assim, bom, depois eu gravo com mais calma. E dessa vez eu decidi gravar fora de casa, porque toda vez que eu vou falar sobre esse relato, alguma coisa acontece. Então, eu tô do lado de fora de casa, dentro do carro, gravando. Bom, vamos lá. O relato aconteceu há pouco tempo. Eu não moro no Brasil. E, recentemente, a minha sogra veio visitar a gente, tá? Ela ficou aqui uns 3, 4 meses, mais ou menos. A minha família e a família do meu marido, as duas famílias, elas têm um pezinho um pouco na área, na parte da Umbanda, né? Da minha família tem pessoas do kardecismo, tem da Umbanda, tem evangélicos. E da parte da minha sogra, ela também é umbandista, né? Bom, ela frequentava um centro há muitos anos atrás. Na verdade, há muitos anos já ela frequentava um centro. E acho que foi ano passado, ano retrasado mais ou menos, a mãe de santo desse centro dela, ela faleceu por causa do Covid, né? Então, ela era muito apegada a essa mãe de santo dela, sabe? Muito apegada mesmo. Então, quando ela faleceu, foi um baque muito grande para minha sogra. Ela considerava essa mãe de santo dela como se fosse uma mãe mesmo, sabe? Elas eram muito próximas. Eu, particularmente, já encontrei com ela, há muitos anos atrás, já tinha encontrado com ela algumas vezes, mas era uma pessoa que, para mim, não adianta. Eu não me sentia bem perto dela, eu não gostava do olhar dela para mim, sabe? Ela tinha algo de ruim. Eu não sei te dizer o quê. Tá? Não vou dizer pra você que eu sou médium ou que eu não sei, tá? A minha família tem kardecista, como eu disse, umbandistas, mas eu não sou praticante de nenhuma delas. Na verdade, eu sou mais para as ideias de kardecismo, né? Então, assim, mas não frequento, não sou uma pessoa assídua, não sei muito assunto sobre isso. Mas sempre fui uma pessoa que eu sempre brinco, principalmente com a minha família, eu digo que eu tenho um sensor aranha. Mas esse sensor aranha é um sensor dos lugares que eu me sinto bem, de pessoas que eu não me dou bem, que tem algo errado. E vou ser muito sincera para vocês.
esse meu sensor nunca falhou e sempre foi muito meu companheiro. Se é alguma coisa de mediunidade ou não, eu não sei dizer pra vocês. Mas ele nunca me falhou e sempre me salvou ou sempre me levou a sair de certas coisas por causa desse sensor aranha que eu digo. Bom, como eu te falei, esse sensor, pra ela, era uma pessoa que nunca me fez me sentir muito bem, sabe? Era uma pessoa que tinha alguma coisa errada e eu não gostava de estar na presença dela. Quando ela aparecia na casa da minha sogra, eu evitava. Nunca destratei, né? Mas eu evitava, sabe? A gente tem que evitar. Bom, ela faleceu, né? Como eu falei, eu acho que foi ano passado, ano retrasado, eu já não me recordo muito bem. E minha sogra sentiu muito e tal. Então ela veio pra cá pra visitar a gente e ficar um tempinho com a gente aqui, onde eu moro. E aí depois de um tempo dela já aqui, surgiu o assunto sobre essa mãe de santo, né? A minha sogra, ela estava muito emotiva porque algumas coisas tinham acontecido aqui, de pessoas terem falecido no Brasil e ela aqui. E aí isso tudo juntou um monte de coisa e ela se relembrou dessa pessoa, dessa mãe de santo dela. Bom, por coincidência ou não, coisas muito estranhas aconteceram aqui em casa, sabe? Dela falar tanto e o assunto me fez me sentir mal porque me lembrava dessa pessoa e eu me lembrava desse sentimento de não gostar, de não me sentir bem na presença dela e tal. Bom, depois desse dia, certas coisas estranhas começaram a acontecer aqui em casa, né? Eu vi certos vultos, certos barulhos estranhos. A minha filha mais nova não dormir direito e acordar no meio da noite gritando, como se estivesse muito assustada, sabe? Essa minha filha, ela tem 3 anos. E aí, às noites, ela não dormia bem. E acordava muito assustada e tal. E aí, ela passou a dormir no meu quarto, por causa dela estar acordando demais à noite. E aí, numa dessas noites, ela acordou muito assustada no nosso quarto. E eu acordei, levantei, peguei ela do berço. Eu botei o berço do lado da nossa cama. E aí eu perguntei, o que houve, filha? O que houve? Ela tem uma certa dificuldade ainda de falar, mas ela certas coisas ela consegue expressar, sabe? E aí eu perguntei assim pra ela, filha, o que tá acontecendo? Né? Eu perguntei também em inglês pra ela, porque ela mistura muito português e inglês. Então, eu perguntei, o que tá acontecendo, filha, não sei o quê. Aí ela apontou pra beirada do berço dela, sabe? Ela ficou apontando e o coração dela tava batendo muito forte, ela tava muito assustada e me abraçou muito forte e ficou apontando, sabe? Pra beirada do berço. Daí, eu já... Com as coisas que eu falei pra vocês, que eu já tinha percebido, sabe? De canto de olho, ver algumas coisas, ver uns vultos e tal. E esses barulhos, esses sons, essas coisas estranhas acontecendo aqui em casa. Isso já começou a me preocupar. Bom, ela deitou comigo na cama, junto com meu marido. A gente dormiu, acordamos no dia seguinte. Coloquei ela pra escola. E aí, em casa, conversando com meu marido, eu falei sobre isso. E aí, ele me fala a seguinte coisa. Olha... Essa noite, eu vi alguém na beirada do berço da nossa filha. Era um vulto preto, um vulto muito preto, né? E no formato de uma pessoa, estava na beirada do berço da Alice. Mas eu achei que eu tinha sonhado, e agora você está me falando isso? Porque eu comentei sobre as coisas estranhas que estavam acontecendo e tal. E aí, isso já me deixou super preocupada, né? Eu já pensei, cara... Ficar falando de gente que é estranha, né? E já foi dessa pro outro plano. E a pessoa já não era lá essas coisas assim, em termos pra mim, no sentido de... Ela tinha algo estranho nela, sabe? E começou a falar dela, eu falei, cara, deve ter alguma relação, né? Bom, se passou. No final de semana seguinte, eu tava dobrando roupa no meu quarto. E eu enxerguei uma pessoa entrando no quarto da minha filha, que é das duas, né? Das minhas 2 filhas, eu tenho 2 filhas. E passou. Só que eu vi a pessoa, ela estava toda de preto, mas eu não vi rosto, eu não vi nada, sabe? E ela passou, assim, eu vi ela passar pela minha porta, porque para chegar no quarto das minhas filhas, você precisa passar pela porta do meu quarto. E eu vi. Achei que tinha sido alguém, né?
E, na verdade, não era ninguém. Eu fui olhar e não era ninguém. Então, quer dizer, tinha algo dentro da minha casa. Bom, fiquei muito preocupada. Entrei em contato com a minha irmã, que é kardecista. Pedi algumas orações para ela, para eu poder fazer em casa. E depois desse dia, realmente, as coisas melhoraram. Só que aí, quando eu decidi mandar esse relato para os Oucas, né? Comecei a gravar dentro de casa, no meu closet. Cara, sempre alguma coisa acontecia. Ou um barulho super estranho, eu tentava gravar sempre sozinha em casa, né? Ou alguma coisa muito estranha acontecia, tipo algum barulho muito louco, alguém me chamando, certo? E aí quando eu parava, vou gravar depois. Via alguma coisa, sabe? Via assim no canto de olho algo passando. Então eu acho que tem muita coisa, por isso que eu não gosto nem de falar muito disso dentro de casa, porque eu não sei se isso tá atraindo alguma coisa, só de mencionar, de pensar ou de falar, de contar a história dessa pessoa, né? Isso atrai, ou atrai algo, eu não sei te dizer. Já gravei outro relato para os Oucas que eu também vou mandar, que não tem nada muito a ver. Foi o primeiro relato que eu tinha gravado, tá guardadinho aqui. E assim, nem foi no mesmo dia e tal, nada aconteceu. Eu acho que é exatamente com relação a esse relato, a essa pessoa aqui, que a coisa acontece, sabe? Bom, pessoal, esse é o meu relato. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado o podcast. Muito obrigada, viu? E continue mandando relatos, galera. Vamos ajudar aí o podcast. Um abraço a todos. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at Fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. E rapaziada, chegamos ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Muito obrigado a você que ficou com a gente e também você que tá apoiando a gente. Galera, falando um negócio pra vocês, realmente a gente tá precisando, eu tô com medo do Relatos do Além acabar por conta da falta de apoio, então ajuda a gente lá, qualquer valor, galera. Entra no link que tá na descrição ou entra no site www.apoia.se/Relatos do Além e você pode contribuir, entrar no nosso grupo secreto, ouvir nossos relatos especiais, nossos especiais do Relatos Além, que nem a gente fez 2 anos atrás, o relato do Hans Skinwalker, foi incrível, incrível mesmo, com os nossos amigos. E além disso tudo, também você pode ouvir os relatos que ainda não foram pro ar. É só você entrar no link que está na descrição aí pelo seu navegador, pelo seu agregador de podcast favorito. E também, se você quiser mandar o seu relato, é muito fácil, entra no meu WhatsApp pelo telefone, que você já sabe que eu não vou nem falar mais, ou então clicando aqui na descrição para cair no papo diretamente comigo. A gente conversa, eu te explico lá, você pergunta como é que faz para mandar o relato e eu vou te mandar um áudiozinho explicando tudo, tá bom? Então aproveita, agora é só a chance, manda pra gente lá no WhatsApp, beleza? Só clicar no link da descrição. A gente se vê semana que vem e se tocar o telefone, não tenha medo, o Além pode estar esperando do outro lado da linha.